naqueles dias inesquecíveis, quando ele rumara com os seus discípulos a Jerusalém, na sua última viagem, a terra parecia despedaçar-se da confusão terrível entre o despotismo de Roma e as nações que desejavam a própria liberdade. Jesus vai visitar Jerusalém pela última vez. Depois de haver pernoitado em Betânia, da residência daqueles irmãos amados, Lázaro, Maria e Marta, suas irmãs, ele começa a afirmar as provações terríveis que estavam desenhadas para o Cordeiro de Deus. As montanhas da Judeia culminavam agora na cidade tradicional e já se podia ver a parte sul de Jerusalém, quando Pedro, tocado pela emoção, disse-lhe: Senhor, não nos deixes órfãos. E Jesus, olhando o amigo querido e às vezes impetuoso, disse-lhe: este é o grande momento em que se cumprirão as Escrituras. O Filho do Homem será negado, experimentará o escárnio e o opróbrio, será vendido e plantado numa cruz. E o apóstolo, modesto de raciocínio, acostumado às suas incursões pelo mar, pescando, estava agora diante do mar da humanidade para uma pesca diferente. E tomado de espanto, estende o braço e diz: não permitiremos que façam algo desta natureza contigo. E ele, que penetrava no futuro com uma doce tranquilidade, sorriu melancólico para o discípulo amado e disse: tu mesmo me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Essa advertência muito grave surpreende a Pedro, que agora espera a orfandade que fará depois da partida do Mestre. A segurança daquele homem singular, que a história não pôde apresentar pela segunda vez. Tenho a alma despedaçada de angústia e as lágrimas rolam em abundância. Então Jesus lhe diz consoladoramente: eu rogarei a meu Pai para que mande o Consolador, e ele virá em meu nome para repetir as minhas lições, que certamente serão olvidadas, e para ficar convosco até a consumação dos séculos. Esse Consolador que o mundo ainda não conhece seria mais tarde considerado o próprio Cristo, de retorno às paisagens tristes e dolorosas do planeta Terra no seu processo de evolução. Passam-se as horas, o Mestre é plantado numa cruz, a tragédia repercute do universo espiritual para as regiões dolorosas do planeta terrestre. E os espíritos, que são as vozes dos céus, descem à terra para anunciar o novo período de despertamento da criatura humana para os seus deveres, para consigo mesmo e para com as criaturas humanas, a natureza, o universo, na grande sinfonia da vida em geral.